Jonas Varela, na internet e no YouTube. Acompanhe nossos vídeos, se inscreva no nosso site, no nosso canal. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Nós já iniciamos nos 2 vídeos anteriores. Aqui nosso trabalho, nós gostamos muito de incentivar a leitura da Bíblia Sagrada. Nós já fizemos a leitura aqui, vamos ver aqui, Bíblia Sagrada, edição pastoral, né? Nós fizemos aqui a leitura da apresentação, depois falamos aqui até sobre as abreviaturas, né? Falamos aqui a leitura da Bíblia, né? Nós fizemos a leitura da Bíblia, fizemos aí a poesia do Tagoré, né? Aqui é o estrado para os teus pés, que repousam aqui, onde vivem os mais pobres, mais humildes e perdidos, né? Fizemos aqui a introdução do Antigo Testamento, fizemos a introdução do Pentateuco, Pentateuco são os 5 livros, né? Pentateuco, né? Em grego significa 5 livros, né? Então, nós fizemos aqui a leitura. Aí fizemos também a introdução do livro do Gênesis, Origem da Vida e da História, né? Primeiro livro da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. E hoje nós faremos a leitura, continuaremos agora. Nós já fizemos a leitura dos capítulos e versículos, né? E as explicações dos mesmos, né? Até o último livro, Apocalipse. Ontem, há 2 dias atrás, nós concluímos, né? Há pouco tempo atrás. Mas nós pretendemos realizar aqui a leitura das explicações de cada capítulo, de cada livro, do Gênesis até o Apocalipse. Se Deus nos abençoe para que possamos conseguir. Então, hoje, nós vamos fazer aqui, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. A origem da vida e da história, né? Então, aqui na sua primeira parte, do livro, a número 1, a primeira parte, origem do mundo e da humanidade, né? O primeiro assunto, a criação. E o primeiro capítulo vai do primeiro versículo até o versículo 31, exatamente, 31. Vamos para as explicações, né? Explicando o primeiro capítulo do livro do Gênesis, em seus 31 versículos. Vamos lá. Capítulo 1, vírgula 1. Capítulo 2, vírgula 4a. Deve ser capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 4a, né? Então vamos aqui, explicando o primeiro capítulo do livro do Gênesis. A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Foi escrito pelos sacerdotes no tempo do exílio na Babilônia, 586 a 538, 586 a 538 a.C., e procura salientar vários pontos. Primeiro, que existe um único Deus vivo e Criador. Segundo, que a natureza não é divina, nem está povoada por outras divindades. Terceiro, que o ponto mais alto da criação é a humanidade, o homem e a mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. E a humanidade é chamada a dominar
e a transformar o universo, participando da obra da criação. Quarto, que o ritmo da vida é trabalho e descanso. Assim como Deus descansou do trabalho criador, também o homem tem direito ao dia semanal de descanso. Importante notar que a criação toda é marcada pelo selo de Deus. Era bom, muito bom. Então, nós concluímos aqui as explicações do primeiro capítulo do livro do Gênesis, em todos os seus 31 versículos. Aí assim, quando nós pararmos aqui, é porque o nosso tempo do nosso vídeo nós temos um tempo aqui previsto para cada vídeo. Então, vamos para as explicações. Então, o primeiro tópico aqui do primeiro capítulo é a humanidade, ponto alto da criação, né? Bom, agora no segundo capítulo, ainda na primeira parte, a origem do mundo e da humanidade, né? Ainda no primeiro assunto, a criação, o segundo capítulo do livro do Gênesis conta, o livro do Gênesis, a origem da vida e da história, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Então, o segundo capítulo, ele conta com, vamos dizer aqui, 25 versículos, né? Aqui, o primeiro tópico do segundo capítulo do livro do Gênesis. Primeiro tópico, a humanidade é o centro da criação. Exatamente. Então vamos para as explicações, explicando o capítulo 2, segundo capítulo do livro do Gênesis, em todos os seus 25 versículos. Capítulo 2, 4b a 25. Capítulo 2, versículos 4b a 25. Vamos para a leitura. A primeira narrativa da criação é 4a, apresenta as águas disformes como caos, desordem e ausência de vida. A segunda narrativa, elaborada no tempo do rei Salomão, século X, ou seja, século X a.C., se originou entre nômades que viviam no deserto. Para eles, terra seca é ausência de vida. Por isso, imaginam como início da criação a chuva e a possibilidade de o homem encontrar água. A grande bênção inicial é, portanto, a água. Versículos 4a a 7. Os versículos 8 a 17 narram a história do Éden, um paraíso na terra para onde confluem os maiores rios do mundo então conhecido, e onde as árvores e frutos são abundantes. Deus criou a terra para que o homem usufrua dela e possua vida plena, árvore da vida. A condição única é o homem se subordinar a Deus, obedecer ao seu projeto de vida e fraternidade e não querer decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal, comer o fruto da árvore do bem e do mal, a fim de não ser causa e espécie, repetindo,
espécie alguma de opressão e morte. Os versículos 18 a 25 salientam duas coisas. Primeiro, que o homem tem domínio sobre a criação, dando nome aos animais, e, por isso, participa do poder criativo de Deus. Segundo, que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para mandar nele, nem foi tirada dos pés dele para ser sua escrava, mas foi tirada do lado para ser sua companheira. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos ver aqui. Então, concluímos aqui as explicações do capítulo 2 do livro do Gênesis. Vamos ver se dá tempo aqui, as explicações do capítulo 3. Vamos aqui. O capítulo 3, já no segundo assunto, na primeira parte, né? Já no segundo assunto, a primeira parte é a origem do mundo e da humanidade. O primeiro assunto é a criação. O segundo assunto aqui, ambiguidade humana e graça de Deus. Capítulo 3, em todos os seus 24 versículos. Vamos para as explicações, né? O capítulo 3, o primeiro tópico, a origem do mal. Primeiro e único tópico do capítulo 3, né? Vamos para as explicações, né? Capítulo 3, versículos 1 a 24. O texto procura explicar a origem do mal. O centro dessa questão é a pretensão de ser como Deus. Versículo 5. Usurpando o lugar do Deus verdadeiro para tornar-se autossuficiente, isto é, um falso Deus. A autossuficiência é a mãe de todos os males, que são apenas consequência dela. Deus é o Senhor absoluto e seu projeto é vida e liberdade para todos. No clima de fraternidade e partilha, quando o homem se torna autossuficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz o seu próprio projeto. Liberdade e vida só para si mesmo. O homem sonha possuir liberdade e vida plenas, porém, na sua autossuficiência, ele produz o contrário: escravidão e morte. As revelações de fraternidade, as relações, de fraternidade, transformam-se em relações de poder e opressão. A relação de partilha transforma-se em exploração e esta produz a riqueza de poucos e a pobreza de muitos. Desse modo, as relações ficam distorcidas e quebradas, tanto dos homens entre si, como dos homens com a natureza. Nesse clima gerado pelo mal, que tende a se multiplicar, o caminho já não leva para a vida, mas para a morte. Versículos 22 a 24. Tudo perdido? Não. Diante do mal gerado pelo homem, Deus promete uma descendência que estará comprometida com o projeto de Deus. Projeto este que triunfará sobre todo o mal. O Novo Testamento vê nessa descendência o povo comprometido com Jesus Cristo, que é o supremo revelador e realizador do projeto de Deus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Voltaremos com as explicações do capítulo 4 do livro do Gênesis. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Jesus salva, amém.